Fala pessoal, meu nome é João Marcos, sou engenheiro de software e queria trazer um tema aqui que está sempre em alta, sempre todo mundo comentando sobre, né? Que é o Clean Architecture. E eu queria trazer aqui algumas informações e também ouvir a opinião de vocês sobre o tema e o que vocês acharam. Antes de entrar no código em si, eu queria falar um pouquinho sobre os testes, por que a gente faz e por que eles se encaixam tão bem com o conceito de Clean Architecture. No caso, os testes ele permite que você refatore com segurança ou implemente novas funcionalidades com segurança também, né? Sem você ter aquele medo de acrescentar alguma coisa e quebrar alguma coisa. Se o teste passou, quer dizer que pelo menos você tem aquela segurança de que não teve nenhum problema no que já existia. É bom para novos desenvolvedores, porque eles conseguem entender o motivo daquele código que está fazendo aquilo. E também ele te ajuda a pensar na forma de escrever o código, o que condiz muito com o TDD, que condiz muito com o conceito de Clean Architecture, né? Que seria segmentar muito bem o código, né? O conceito de responsabilidade única. Então, nesse caso, a gente vai usar a pirâmide de testes mesmo. A gente costuma ouvir bastante sobre outras formas que entraram na moda, como por exemplo uma que parece um barril, que você deveria ter mais testes de integração e coisas assim. Mas no nosso caso, por o nosso código ter um conceito muito forte de responsabilidade única, a gente consegue utilizar muito bem a base e ir crescendo ela a partir de uma pirâmide mesmo. Por quê? No nosso caso, as regras de negócio ficam muito bem definidas dentro do domínio da aplicação, porque a gente vai separar ele em entidades, em objetos de valor. Então, assim, cada classe meio que vai ter suas próprias regras de negócio. Então, se você conseguir testar ela sozinha, muito bem testado, depois se você precisar de fazer uma integração, é meio você só quer saber se aquela orquestração desses vários pontos se conectaram bem. Então a gente acaba entrando muito bem no conceito da pirâmide e ela funciona muito bem para esse tipo de situação. Ou seja, testamos a complexidade nos testes unitários e a conectividade na integração. E ele ficaria basicamente parecido com essa imagem aqui. Antes também de entrar no código, eu queria comentar um pouquinho sobre a patronização de erros, né? É bem interessante que a gente consiga ter uma forma de lidar com erros padronizada por todo o nosso projeto, porque isso além de facilitar, né, a entrada de novos devs, tipo assim, a pessoa já vai saber entrando como que ela deve fazer, e a gente acaba também não encostando informações de outras camadas na camada do nosso domínio, que ela deve conter somente informações das regras de negócio do mesmo, né? Então eu até coloquei aqui, ó, o domínio não pode saber sobre informações como status code, isso deve retornar problemas de negócio. Isso aqui ajuda muito para quando você não necessariamente você precisa, por exemplo, ficar retornando um status code num JSON, por exemplo. A gente poderia migrar para um gRPC, por exemplo, e como o domínio está preparado para isso, a gente só precisaria de mudar essa parte da conversação entre o domínio e a camada externa. Então aqui a gente criou um pacote próprio para definir, eu vou mostrar para vocês. E também a gente ajuda os nossos clientes a saber melhor, né, como que eles podem lidar com esse erro lá no front ou em alguma outra camada, caso seja necessário. Aqui está a estrutura do nosso erro. Ele vai ter todos esses campos aqui. Basicamente, a gente vai ter uma informação sobre os detalhes do erro.
A gente vai ter qual campo deu erro, qual o código daquele erro e qual a mensagem, uma mensagem amigável. Também vamos ter o app erro, que ele vai conter aqueles detalhes da estrutura de cima, o código, o detalhe. Aqui eu coloquei um status code, mas ele não precisa ser obrigatório. E a gente também salva o erro original. Eu até evidenciei aqui que eles normalmente são usados para status code acima de 500, né? E ele é muito bom para fins de log ou então de auditoria. Tinha esquecido da palavra, pessoal. E também tem os construtores, né? Que eles vão auxiliar o nosso domínio a conversar e padronizar essas informações. Então aqui nós temos o erro de fato. Ó. A gente tem o erro detail que eu mostrei para vocês, o app erro com aqueles dados. E a gente também tem algumas funções auxiliares e os construtores. Aqui também tem um enum, dizendo quais são o código do erro. Esse é muito bom para quando a gente está fazendo uma API, que ela vai devolver um JSON com o status code. Então a gente só chama esse construtor. Por exemplo, new domain erro significa que ele teve um erro de domínio. Então não seria o erro, por exemplo, de uma camada externa. A gente já consegue devolver qual que é o status code certo. No caso aqui, eu passei o unprocessable entity, que é o 422, um erro de domínio. Uma bad request, quando o JSON está mal formatado. Então a gente não precisa lidar exclusivamente criando uma instância do erro. É o que eu falei, se a gente quisesse migrar, por exemplo, para um gRPC, eu poderia criar um novo construtor e utilizar ele de outra forma em alguma parte da aplicação em que precisasse desse protocolo de comunicação. Uma parte importante, pessoal, isso aqui ajuda muito a gente a não sujar o código, que é, em vez de todo o controle ter que lidar com informações de erro de JSON, delegamos isso para um middleware. Aqui está o código do middleware. Isso aqui serve muito para qualquer linguagem, tá, pessoal? Tem algumas linguagens que a gente tem que usar try-catch para capturar a exceção, por exemplo. Então fica aqueles try-catch para cima e para baixo em todas as funções. E assim, isso não deveria estar em toda parte do código. A gente pode delegar isso para, por exemplo, um middleware. E deixa o código muito mais limpo e legível. E lá a gente consegue fazer as lógicas, né? Por exemplo, aqui no caso, como a gente chamou aquele construtor de domínio, a gente sabe qual que foi o status code, qual que é a mensagem que a gente vai devolver. Então, aqui, como vocês podem ver na implementação do middleware, o que ele está fazendo aqui? Ele entrou, ele recebeu, ele está verificando aqui que a quantidade de erros é maior do que 0. Se for, a gente pega o request ID a fins de log, né, para saber qual requisição que deu falha, para ajudar isso no debug e na facilitação de encontrar esse erro numa plataforma de monitoramento, com o LK, por exemplo. Seria bacana se a gente logasse até... Aqui eu esqueci de pôr, mas seria bacana se a gente logasse os erros 400 também. Ele é bom para ver, para nível de auditoria mesmo. Por exemplo, a gente validar se os nossos front-ends estão chamando a API de forma desnecessária, se tem algum erro no front, porque o 400 também não era para acontecer. Lógico que não é uma culpa nossa de estar acontecendo, mas é bacana da gente pensar no nosso time como um todo e talvez alertar ou a nossa equipe de front-end ou então algum líder aí onde a gente possa trocar essa informação. Então ele verificou aqui, viu que ele é do tipo de erro com status 400. Caso for, a gente devolve lá qual que é o status code, ó. A gente pode ver aqui que ele vem... Não tô conseguindo... Deixa pra lá. E se ele passar, significa que ele é um erro do status code 500. Então, ó, a gente está devolvendo aqui qual que é o valor do status code. Aqui eu também estou devolvendo uma request ID na requisição. Pode ser que isso dê algum problema, dependendo
do nível de segurança que você quer manter na sua aplicação, mas é bacana você ter para quando você, por exemplo, tem um QA na sua equipe e a gente consegue trocar essa informação de qual requisição que deu falha, a gente consegue achar mais facilmente os logs ou então informações sobre a requisição. Então, talvez, mesmo que só em ambiente de dev e staging, a gente mantenha essa informação de request AD em questão de troca de informação para agilizar o desenvolvimento. Também queria trazer um pouquinho sobre os requisitos funcionais, porque são eles que descrevem o que a gente deve fazer no sistema. Eles é que definem os comportamentos do código. O software precisa atender aquelas regras de necessidade do usuário. Por isso, pessoal, que a gente, na hora que a gente está tentando... Acho que eu até coloquei isso aqui, se eu não me engano. Realmente. Eu tinha até comentado antes, na outro slide, sobre o TDD, só que às vezes ele fica um pouco complexo e demorável de você utilizar no dia a dia. Então, mesmo que você não use, se você consegue definir bem os requisitos funcionais que você vai utilizar para fazer a codificação, você consegue já pelo menos pensar nos testes antes. Então, você meio que cria lá o arquivo, só descreva, eu quero testar isso, isso e Y. Então, quando você for codificar o código real, você vai codar ele pensando em atender aqueles requisitos. Já é uma forma de você conseguir melhorar sua aplicação como um todo com testes muito bem escritos. E eu até coloquei aqui, a gente constrói o software em etapas pequenas e isoladas. A gente vê aquela task gigante, né, que a gente fica pensando, cara, e aí, como é que eu vou fazer isso e tal? Não, a gente tem que sempre quebrar em pequenas peças e a gente vai saber o que a gente precisa fazer e conseguir definir bem as responsabilidades do nosso software quando a gente estiver construindo o mesmo. Até coloquei aqui também, antes de escrever a lógica, você define o critério de sucesso. Você já entra no código pensando, quero testar o cenário de sucesso, quero testar essas falhas. O código é escrito pensando em entender os cenários que você traçou antes. Então, agora a gente vai entrar um pouco mais na parte de codificação, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre a camada de domínio. Como eu disse antes, ela é a camada que contém as regras de negócio da aplicação. E ela não deve ter dependências externas e nenhum tipo de framework ligado a ela, a não ser que seja um padrão da própria linguagem. Vou começar aqui falando sobre os conceitos dos Value Objects, que muitas vezes a gente tende a ter essa mania de sempre manter aquele tipo primitivo para fazer tudo. A gente espalha essa lógica e formatação por todo o sistema. Então, por exemplo, se eu tenho um lugar que eu tenho que validar um e-mail, eu tenho vários ifs em todos esses lugares em que eu uso o e-mail. Então, os VOs são pequenos objetos que representam o conceito do domínio. Eles encapsulam o valor e as regras que o tornam válido. Ele só pode ser criado se estiver em estado válido e se você tem uma instância de um VO na mão, você tem que garantir que aqueles dados estão corretos. Ou seja, se eu conseguir instanciar um VO, significa que eu atendi todos os requisitos da criação do mesmo. E eles são imutáveis. Uma vez criado, você não consegue criar novamente. Ou você não consegue modificá-lo. Você obrigatoriamente teria que criá-lo novamente. E a imutabilidade traz alguns benefícios para a gente. Como, por exemplo, não ter um dado inválido sendo salvo na sua base de dados. Trouxe aqui um exemplo de uma struct, de um VO de e-mail, que é um campo privado, e aqui tem as regras de validação do mesmo. Basicamente, o construtor dele recebe uma string e faz algumas validações. Se for vazio, não me interessa. Então, eu vou retornar um erro, aquele erro que eu mostrei para vocês mais cedo. Aqui, no caso, eu estou retornando o detalhamento do erro, que é o que contém o campo. E também verifico se o e-mail está válido. Aqui é uma validação simples de um regex, né? Só para ter uma validação básica mesmo, só para mostrar para vocês. Então, depois ele verifica se o e-mail for válido. Se ele for válido, eu retorno o e-mail e o VO foi instanciado com sucesso. Agora eu tenho a certeza de que eu instanciei um objeto, uma classe, em que atenda às condições obrigatórias do meu sistema.
E aqui eu também trouxe uma forma de você testar. Ó. Aqui eu estou testando ó, se o e-mail está vazio ou se ele está no inválido formato. No formato inválido. E se ele consegue criar com sucesso e-mails que deveriam ser criados. Então aqui eu tenho uma classe segura e testada. Ela tem uma lógica de negócio bem definida, curta, ela não precisa ser grande. Por isso que a gente está defendendo aqui o princípio de responsabilidade única. Então eu tenho um teste rápido, uma classe pequena e funcional, e ela serve para todo o meu sistema. Por isso aqui outros exemplos que a gente pode criar. Por exemplo, a gente pode criar o VO de password, de telefone. Esse aqui é bastante interessante. Ó. Às vezes eu quero um VO simples, onde eu não queira instanciar uma string vazia. Então, eu até coloquei aqui um VO genérico para qualquer string que seja obrigatório no sistema. E ela evita de checagens de if por todo o sistema. Ou seja, em qualquer lugar que eu queira instanciar alguma variável que ela não deveria poder ser vazia, é só instanciar esse VO aqui e eu já estou seguro de que eu não preciso colocar esse if a mais. Tem também complexos, como por exemplo os de senha. Ela encapsula toda a lógica de segurança da senha, o construtor, ela possui os próprios métodos de funções e etc. Aqui eu trouxe até o exemplo do VO de password, só para a gente entender. Ele é bem simples aqui, tá? Eu só verifico ó, se ela está vazia, se o campo é menor do que 8, se ele passou de 100. Em alguns cenários, um campo de senha maior do que 100 pode trazer algum problema na hora de salvar no banco de dados. Não sei se vocês já viram esse tipo de caso, mas depois dê uma pesquisada nesse assunto que vocês vão ver. E aqui também tem as regras de negócio, os métodos do mesmo. Aqui eu tenho o método de comparar a senha. Eu posso validar se a password, se a senha está com o nível de força necessário. Eu posso criar uma nova password a partir de um hash. Posso comparar a password que veio do hash da minha API com a minha criptografia para ver se aquela senha está batendo ou não. Então tudo isso vira regra de negócio do meu VO. Então temos aqui também as entidades. E diferente dos VOs, elas podem ser criadas, alteradas, persistidas e deletadas. Em alguns casos a gente costuma dizer até que ela é meio que um espelho de uma tabela do banco. Podemos pensar dessa forma, mas não necessariamente é assim para todos os cenários, tá? E todas elas têm um ID porque elas precisam ser únicas. As entidades são agregados que compõem múltiplos VOs e outros campos primitivos. Ela contém a lógica de negócio mais complexa que envolve a interação e a mudança de status dos mesmos. Trouxe aqui um exemplo de uma entidade. Ó. A gente tem a entidade de usuário, ela tem vários VOs. Por exemplo, um UID, um e-mail, senha, um nome, o fone, um tipo de usuário e também primitivos como por exemplo um booleano. E ela também traz toda a lógica de construção e de regras de negócio. Ó. Aqui para você criar uma, eu tenho que instanciar todos os VOs. Então se o e-mail ou algum outro desses falhar, eu não vou conseguir instanciar essa minha entidade. Então eu já tenho essa proteção de que realmente tudo funcionou. Se der algum erro, eu retorno um erro de domínio dizendo que a criação do usuário falhou devido a erros. Trouxe aqui um outro exemplo de uma entidade em que ela possui métodos. Ela possui dois métodos, o método GoOnline e o método de AddNewRating. Essa aqui é uma entidade de um prestador de serviços e aqui a gente contém duas regras de negócio para ela. Caso ele queira ficar online ou, por exemplo, se alguém adicionou uma nova nota para ele na plataforma. Aqui está o exemplo da implementação, né? Na esquerda nós temos o construtor, aquele mesmo cenário que eu mostrei para vocês. Ele vai ver se o nome, se a experiência, se o ID dele está correto. Caso sim, eu consigo instanciar e chamar os métodos. Olha, por exemplo, eu tenho o método de GoOnline. Isso não deveria ficar para um service. Um service, ele literalmente faz um serviço. Aqui está a regra de negócio associada a esse meu provedor. Então eu posso chamar ele ficar online, posso chamar ele ficar offline, posso verificar o perfil dele a partir de um e-mail, por exemplo, quando ele aceita lá um e-mail com
com verificação, eu poderia chamar essa função. Posso adicionar uma nova nota para ele na plataforma. E aqui é um exemplo de como funciona essa classe dele aqui. Ele tem os VOs de ID, de nome, de string não vazia, e os outros que não são obrigatórios eu mantive desse jeito aqui. Agora a gente tem aqui a regra do contrato, o que o domínio define, a infra define o como fazer aquilo. Então vou trazer um pouquinho aqui para vocês sobre as interfaces que a gente guarda na camada de domínio. Por quê? O nosso domínio ele pode depender de interfaces, ele não pode depender de implementação. E por quê que ele tem que depender das interfaces? Porque a gente precisa de fazer aquilo, nós só não precisamos fazer como. Eu trouxe até alguns exemplos aqui. Olha, a gente pode precisar de salvar um arquivo, por exemplo. Então eu vou criar lá uma interface com o método upload e ele vai receber um file. Pode ser uma string, pode ser... Então depende da implementação. Aí eu teria que pensar em como que a gente ia fazer isso, tá? Mas no caso aqui a gente não vai chegar nesse nível de detalhamento. Mas eu tendo essa informação, eu posso salvar isso no disco local, por exemplo, numa nuvem na S3. E se eu quiser mudar de uma S3 para um blob, um armazenamento de blob, eu poderia mudar para Azure sem mudar qualquer regra de negócio. Eu mudaria isso só na camada de serviço. Ou então também trouxe aqui uma mudança de um gateway de pagamento, por exemplo. Tem um contrato com um process payment, passando qual o valor que vai ser processado. E aí eu posso implementar isso com Stripe ou com PayPal. E se eu quiser mudar esse provedor, ou o meu provedor aumentar as taxas, por exemplo, eu troco só o provedor de gateway, e não o meu código. Eu só troco a camada de infraestrutura. Aqui eu também vou falar um pouquinho sobre as interfaces de repositório, que elas seguem o mesmo caminho que a gente usou ontem. Aqui eu só estou especificando cada tipo, né? Então aqui eu tenho interfaces de repositório, onde ela me devolve, por exemplo, o método create e o find by email. Eles usam a entidade domínio e seus parâmetros e retornam a própria entidade, reforçando que o repositório fale a língua do domínio. Então a gente já fala assim, ó, o repositório, eu quero receber uma entidade de usuário, uma entidade de provedor. Então ele vai ter que fazer esse mapeamento e quando a gente receber isso no nosso domínio, significa que a gente vai ter a certeza de que a gente está trabalhando com uma entidade que está resguardada pelas nossas regras de negócio e de instanciamento. A gente tem aqui também as interfaces de serviço externo, assim como os repositórios abstraem o banco de dados, a interface de serviço abstrai interações com sistemas ou bibliotecas externas, que não fazem parte do core do nosso negócio. Essa técnica de usar interfaces para desenvolver implementações é a base de padrões clássicos, como o Adapter e o Strategy. Se você quiser dominar ou organizar essas peças no tabuleiro, acesse o link essencial que categoriza todos esses design patterns para você estudar. Pessoal, vou deixar aqui esse link na descrição. E lá tem todos os tipos e explicando como fazer esses design patterns, como aplicar eles no dia a dia, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, vocês podem dar uma olhada. Eu aconselho que vocês venham. Esses aqui são bem famosos, vocês já devem ter ouvido falar. Mas basicamente é aquilo. Basicamente eu tenho um serviço que eu preciso de fazer alguma coisa, como por exemplo enviar o e-mail. Eu não preciso saber como esse e-mail está sendo enviado. Eu só preciso de ter o contrato que vai servir para o meu domínio e que eu consiga implementar isso na minha camada de infraestrutura. Trouxe até aqui um exemplo, o Token Service. É um serviço para gerenciar token, que ele cria e valida o token. O domínio não precisa saber da funcionalidade, somente trocar essa informação com a camada de infraestrutura. E se um dia eu precisar de trocar a lib que faz para mim essas implementações de JWT, eu só mudo na camada de infraestrutura. Aqui eu tenho a interface, o Generate Token Access. Eu vou passar para ele uma entidade de usuário e eu espero receber um token, ou então se houve um erro no mesmo. E a mesma coisa para gerar e salvar um refresh token.
vocês podem ver que a camada de salvar refresh token chama até um repositório lá, porque eu salvo o refresh token no banco de dados. Então aqui eu tenho aqui eu não coloquei as importações, ó, mas eu tenho uma biblioteca JWT e ela cria um token para mim e gera, caso não consiga, eu devolvo um internal server erro, né? Que é o meu usuário não precisa saber de que eu não consegui gerar um token ou algo do tipo, ou não consegui salvar um banco de dados no banco de dados. Trazer um pouquinho sobre os eventos de domínio. Um evento de domínio é o registro de algo que aconteceu no sistema. Ele tem que ser imutável. E, como convenção, a nomenclatura é sempre no passado. Exemplo, o usuário foi registrado, indicando que a ação de negócio foi concluída com sucesso antes do evento ser disparado. O objetivo principal é remover efeitos colaterais do fluxo principal da regra do negócio. O comando alterar senha deve alterar o estado do usuário e salvar. Ações consequentes, como enviar e-mail, notificar auditoria, calcular métricas, são a responsabilidade dos handlers, que escutam o evento e não da entidade ou caso de uso principal. Eventos são a forma de padrão de comunicar mudanças entre diferentes módulos. O módulo de pedido não invoca o módulo de notificação diretamente, ele apenas publica um evento de que a ordem foi criada e se o sistema de notificação estiver interessado, ele que reaja a esse dado. Ao adotar eventos, assume-se que nem tudo acontece no mesmo milissegundo. O dado é salvo no banco, consistência imediata, e depois efeitos colaterais ocorrem, que é a consistência eventual. Ou seja, nesse caso eu salvei no banco, eu não consigo ter a certeza de que tudo que eu fiz vai funcionar. Eu posso ter um problema depois na forma de enviar e-mail. Mas isso aqui não deveria atrapalhar a informação de que eu salvei no banco. Caso eu tenha uma informação que precise da outra, eu precisaria de pensar numa forma melhor de rever isso, como que eu trataria a resiliência nesse caso, tá? Mas a gente pode entrar isso em mais detalhes no futuro, de métodos para resolver esse problema. Eu trouxe aqui um exemplo simples aqui, né, de um evento de domínio. Aqui eu tenho o DTO, que é um usuário que foi criado. E aqui eu estou passando o ID, o e-mail, o nome e quando ele foi criado. Aqui eu estou criando a interface dos meus eventos, que é basicamente um dispatch para enviar o evento e registrar que ele aconteceu. E aqui eu posso ter um caso de uso, ó, e ao terminar de salvar no repositório, eu vou criar um evento de que deu tudo certo, caso ele não tenha retornado ali no comentário 2 de persistência, eu publico o evento, ó, e dou um dispatch nele. Para eu dar um dispatch, ele vai chegar aqui no handler desse evento. Ah, pessoal, inclusive, ó, eu até tinha deixado aqui um comentário para falar que isso aqui, se a gente não precisa fazer com que isso seja assíncrono, a gente pode mandar essa informação para outro serviço, caso seja necessário. Se a gente tiver um serviço próprio para notificação ou um serviço de pagamento próprio, a gente pode mandar esse dado para lá e deixar que ele se resolva. Podemos mandar para uma fila, como por exemplo o Rabbit ou o Kafka, como eu coloquei ali. E aqui é uma implementação simples, né? Imaginando que seja no mesmo sistema, né? Imitando o recebimento desse evento. E aqui, nesse printf aqui, seria meio que a lógica para ter enviado esse e-mail. Assim que uma forma de implementar ali os eventos de domínio. Agora a gente vai chegar aqui na camada de aplicação, na camada de application, que é onde é armazenado os nossos casos de uso, que é meio que o nosso orquestrador. É ele que conecta as nossas regras de negócio com as camadas mais externas do sistema, com a camada de infra. Um use case não deve conter lógica de negócio complexa, como ifs, cálculo de preço, validação. Essa lógica pertence, como eu disse antes, às entidades e aos VOs. O use case deve ser somente um orquestrador simples e fácil de ler, bem didático. A responsabilidade de um use case é orquestrar e executar uma tarefa específica do negócio. Ele recebe dados de entrada, chama as entidades para executar a lógica de negócio e usa as interfaces de repositório e serviço para persistir dados ou falar com o mundo externo.
DTOs são estruturas de dados simples, sem comportamento, utilizadas exclusivamente para transportar dados para dentro e fora da camada de aplicação. Trouxe aqui um exemplo de uma login request e uma resposta. Eu recebo um e-mail e uma senha e devolvo o access token e o refresh token para o cliente. Elas servem também como uma camada de proteção, pois desacoplam o formato dos dados que a API externa espera das estruturas internas da nossa entidade de domínio. Se a API mudar, mudamos o DTO, mas a entidade permanece intacta. Se a entidade mudar, a API não quebra automaticamente. E é muito importante também para a gente não devolver todos os dados do nosso banco de dados para o nosso cliente. Não necessariamente as nossas entidades devem ser retornadas dos nossos endpoints. Trouxe aqui um exemplo do caso de uso de login. Como a gente pode ver aqui, ó, na Struct a gente possui a implementação de repositório e de um serviço de token. E a gente só recebe a interface, porque a gente precisa trabalhar com ela, mas a gente não precisa ter a implementação dela nesse momento. Aqui tem um construtor, que é onde eu recebo as dependências que eu preciso para fazer as informações, que seria no caso aqui o serviço de token e o repositório de usuário. A orquestração, aqui a gente está recebendo um DTO de login, como eu disse antes, chama o método de procurar o e-mail para ver se ele já existiu, chama também o método de check password para ver se o usuário acertou a senha ou não, cria o access token, cria o refresh token e devolve para o usuário. O access token devolve para o usuário não, né? Aqui a gente está devolvendo para a camada de controle. E devolve o DTO com a resposta do token, como eu tinha mostrado para vocês antes. Aqui tem um teste unitário da nossa camada de aplicação. E é como eu disse antes, pessoal. Como a gente está dependendo só de interfaces aqui, a gente pode testar isoladamente utilizando o mocks. A gente não precisa de usar o repositório real para fazer esses testes. Porque aqui a gente está testando o negócio e não a integração como um todo. O teste verifica se o use case chama os métodos corretos das dependências na ordem certa e se lida corretamente com sucesso e erro retornado por eles. É um teste rápido e focado no fluxo. É como eu disse antes, pessoal. Se a gente tiver o domínio muito bem construído, a gente só precisa testar se aquela integração está funcionando da forma como a gente espera. Aqui tem um exemplo. Ó. Deveria retornar se o usuário não está autorizado para senhas inválidas. Deveria retornar um erro interno se o meu serviço de token falhar. São exemplos de teste aí. E como a gente viu até agora, pessoal, o bom dessa arquitetura é que uma vez que a gente entendeu um padrão de um use case e os formatos que seguem, e os formatos seguem a mesma estrutura, Por exemplo, se a gente for criar agora um caso de uso para criar um usuário, é a mesma situação. Recebe o DTO, cria a entidade user, chama um repositório. Recebe o DTO, cria a entidade, ela faz as validações de regras de negócio que ela tem que fazer, chama um repositório. Quero procurar agora os provedores que estão perto de mim. Recebo um DTO com as coordenadas, chamo o repo e mapeio os resultados para os DTO de resposta. Todos possuem seus respectivos testes unitários com mocks, garantindo a robustez da camada de orquestração. Agora vamos falar um pouquinho da camada de infra. Só tomar uma água aqui. Como eu disse antes, se o domínio é o que, a aplicação o quando, a infraestrutura é o como. É onde a gente implementa lá todas aquelas interfaces que a gente fez. Então é aqui que fica aquelas dependências externas. Qual o banco de dados que a gente usa, se a gente está usando SQL, NoSQL, frameworks de roteamento, por exemplo. No Go seria o Gin, a gente poderia ter outros, como por exemplo o Express do Node, clientes HTTPs, gerenciamento de logs. A responsabilidade dessa camada é fornecer implementações para as interfaces definidas na camada de domínio. Trouxe aqui, por exemplo, uma implementação do repositório do provedor.
a gente está isolando aqui a complexidade do método find nearby. É o exemplo perfeito da Clean Architecture. A query faz as funções para calcular a distância, o domínio, e a aplicação não faz ideia de que isso existe. Eles só pedem prestadores próximos e recebe uma lista de entidade. É o que a gente falou. O nosso domínio, o nosso repositório tem que devolver a entidade já pronta para o domínio. Acho que eu não sei se eu coloquei aqui, mas tem uma função para escanear a informação do banco de dados para o domínio. Então, se a gente trocar o PostGIS, que é o que está sendo usado nessa aplicação aqui, por outra tecnologia, como por exemplo o Redis.geo, só este arquivo eu precisaria mudar. Só precisaria mudar a implementação do repositório. Não importa em que banco eu estou salvando. Meu domínio só precisa saber que está sendo salvo. Temos também aqui a camada de handlers dos controllers, que é a camada que realmente conecta com o cliente. Ela é responsável por fazer o bind da requisição, que é a extração e a conversão da mesma. Ela que faz a chamada para o use case para orquestrar o nosso endpoint, recebe o resultado. Se for um sucesso, devolve o DTO com o status de sucesso. Se for erro, passa o erro para o mecanismo de tratamento de erros do framework, que é aquele middleware de erros que eu mostrei para vocês. E aqui eu evidenciei bem, eles não contêm lógica de negócio. A gente não deve colocar regras no controle. Aqui tem um exemplo de um controller. Basicamente, ele tem uma função de criar um usuário, recebe uma requisição, faz o bind, chama o use case, se tiver um erro, retorna o erro, se não, retorna a resposta de sucesso. E aí, pessoal, aqui que entra a forma como a gente conecta tudo, né? Aqui é o arquivo que a gente vai fazer a injeção de dependência da nossa aplicação. Como a gente só passou interface para cima e para baixo até agora, a gente precisa de um lugar para conectar tudo isso. Então a gente tem uma classe de container aqui, e ela tem uma responsabilidade de fazer essa injeção para a gente. Ela recebe as configurações, que é onde fica lá as informações de senha do banco de dados, etc. Que cria a instância da infraestrutura de nível mais baixo, logger, conexão com o banco, etc. Implementações concretas dos repositórios e serviços de infraestrutura passando as dependências de nível inferior. Passo o DB, por exemplo, para o Postgres Repository. Cria o use case da camada da aplicação, injetando neles a instância dos repositórios e serviços, mas que os use cases recebem como interfaces, que é como a gente comentou mais cedo. Cria os handlers também, injetando os casos de uso. Cria os middlers, injetando dependências caso seja necessário. E retorna a struct de container, que é a que vai ser a orquestradora das nossas injeções de dependência. Então aqui a gente tem a implementação. Primeiro eu estou gerando aqui uma classe de log para passar para a nossa aplicação. Fazendo a conexão com o database, que no caso aqui é um Postgres, e aqui eu passo esse DB para todos os nossos repositórios. É a conexão do nosso repo que a gente conversou. Se eu quiser mudar o repo, agora eu não quero usar Postgres mais, quero usar, não sei, o MongoDB. É só eu vir aqui, trocar essa conexão com o banco de dados e repassar essa informação para o meu repositório. Com os repositórios criados, eu posso passar para os meus serviços e casos de uso. O token service recebe um refresh token repo. Se eu quiser mudar para o Mongo, é só passar aqui a nova instância que o token service vai passar a salvar no Mongo. A mesma coisa para os casos de uso. Estou passando ali o token service, por exemplo. Mudei o framework do token. Eu não preciso saber que isso aconteceu. É só eu recriar a implementação e esse token service que eu estou passando para dentro do create use case, do login user case, a gente já vai ter o token com a nova implementação. Refresh token é a mesma coisa, find nearby é a mesma coisa, e os handlers a mesma coisa. Passa os casos de uso que eles vão chamarem. Se um dia eu quiser mudar de caso de uso também, é só passar o novo para o handler. Ele só precisa ter o mesmo contrato. Ou posso fazer uma melhoria também, mas eu digo caso eu só queira mudar alguma implementação de lá de dentro.
devolvo o container com os nossos handlers aqui, ó, que é onde a gente vai conectar na camada main da aplicação. É o fluxo de inicialização da mesma. O main também não contém lógica de negócio e nenhuma configuração complexa. Ele basicamente chama o container, inicializa o framework de conexão, que é no caso aqui do Go é o Gin, poderia ser o Express lá no Node, como eu disse antes, registra os middlewares, chama a função de setup de rotas, para a gente criar ali os nossos controles, os nossos handlers, e inicia o servidor web na porta configurada. Basicamente é isso, pessoal. Então a gente trouxe aqui os benefícios aí da gente usar a CleanArch no nosso projeto. A gente ganhou com isso uma testabilidade muito grande, muito absurda. A gente consegue centralizar a lógica de negócio e testar ela exaustivamente com testes rápidos, porque os testes unitários são muito simples de fazer, muito rápidos, eles rodam bem. E a gente consegue testar a nossa regra de negócio, que é o importante. A gente ganhou clareza e cognição do código. Ganhou também flexibilidade e dependência, porque se a gente precisar de mudar de um Postgres para outro banco, a gente só reescreve a camada de infraestrutura. Ganhamos também a manutenabilidade e evolução do código. O código ele é tão organizado que fica fácil da gente achar uma regra de negócio, modificar as regras que a gente tem, adicionar novas regras, novos casos de usos, e a gente não precisa ficar injetando tudo isso nos serviços. Você ter, tipo assim, por exemplo, um serviço user service, e você põe tudo do usuário dentro desse user service e ele vira um arquivo com mais de 1000 linhas, 2000 linhas, impossível de mexer, impossível de testar e sem segurança nenhuma. Eu acho que é isso, pessoal. Agora vou passar aqui para vocês também o meu GitHub, o código desse projeto que eu mostrei aqui para vocês, como esses exemplos, está lá no Git. Se vocês tiverem interesse de dar uma lida melhor nele, pode clonar ele também, adicionar novas funcionalidades, tentar alterar algo que já está lá. Sinta-se à vontade para me seguir no LinkedIn também. Caso você tenha gostado do vídeo, caso esse vídeo tenha te acrescentado com alguma informação que você não sabia antes ou que te ajudou de alguma forma, deixa um like no vídeo, um comentário aí, podendo também até deixar sugestões para novos vídeos ou o que você achou desse vídeo. Se você não gostou, pode dar um dislike, sinta-se à vontade. Me siga no LinkedIn também. E eu acho que é isso, pessoal. Valeu, um abraço.